Hello, good evening. Good morning para quem estiver assistindo essa live gravada, good afternoon para quem estiver assistindo a gravação. Eu sou a Teacher Janaína e o tema do nosso Fala Teacher de hoje é... Olha só que tema interessante. Talvez seja por isso que você não está memorizando palavras novas. Isso o que, teacher? Será o que você está fazendo de errado? Hoje a gente vai falar sobre isso. Eu vou falar para você aqui sobre como memorizar as palavras novas que você está aprendendo. Será que você está fazendo da maneira certa? Será que o seu erro é que você não está fazendo nada? Então, vamos ver que é isso aí, como memorizar essas palavras novas. Então, é importante em inglês, você precisa aprender palavras novas, você precisa aprender cada dia mais coisas, você tem que saber o nome das coisas em inglês para falar inglês. Então, o tema do nosso Fala Teacher de hoje é esse. Talvez seja por isso que você não está memorizando palavras novas, tá? E esse é o nosso Fala Teacher de hoje, que é o seguinte... toda segunda-feira a gente tem o Fala Teacher, tá? Que é sobre o quê? Eu venho aqui trazer ferramentas, dicas, um passo a passo, mudança de mindset, tudo para ajudar você nas suas estratégias para você se tornar uma mulher fluente. Eu sou professora de inglês e eu tenho um curso especializado para mulheres aprenderem inglês. Então, toda segunda-feira, às 18 horas, eu tô aqui para ajudar você com essas mudanças de mindset, ferramentas, coisas que você pode fazer para ajudar você aí no seu dia a dia com o seu estudo de inglês. Se você quer se tornar uma mulher fluente, você sabe que você precisa estudar inglês. Então, eu falo sobre isso. E o que você precisa fazer? Você precisa estudar apenas 20 minutos por dia. Então, tudo que eu puder trazer aqui para te ajudar a estudar 20 minutos por dia e aprender a falar inglês, toda segunda-feira às 18 horas você encontra aqui no Fala Teacher, ok? E tem também o Fala Teacher de quarta-feira. Toda quarta-feira tem aula de inglês, às 18 horas. Aí é aula mesmo, você pega papel, caneta e chega aqui que você vai ter uma aula. O nosso Fala Teacher aqui de segunda e quarta às 18 horas é uma live rápida, tá? Porque afinal de contas eu sou a teacher dos 20 minutos, então eu falo pra você que você precisa só de 20 minutos do seu dia. Então, pra isso que tem a nossa live aqui também rapidinha, ok? Então, bora lá pro nosso tema de hoje, de uma maneira bem prática aqui, tá? Quando você precisa falar inglês, quando você quer falar inglês, você às vezes se trava porque você não consegue saber o que você vai falar, você quer falar uma coisa, as palavras não vêm. Mas isso acontece por quê? Porque você não tem vocabulário suficiente. E o que é vocabulário? Quando eu digo vocabulário é porque você precisa aprender palavras novas. Então, para falar inglês, você precisa saber o nome das coisas. Então, quanto mais vocabulário você souber, quanto mais coisas você souber em inglês, mais fácil vai ser quando você precisar falar, você ter uma base de vocabulário, tá? Mas não adianta só você pegar os seus 20 minutos do dia e aí fazer o quê? Sentar e decorar um monte de palavra. Aí se amanhã você tira 20 minutos e decora mais um monte de palavra. Não é bem assim. Então talvez você não está memorizando palavras novas, você está tendo dificuldade para memorizar palavras novas porque você não está fazendo da maneira correta, tá? Talvez você esteja... O que você pode estar fazendo de errado? Primeira coisa que você pode estar fazendo de errado é não estar fazendo nada. Então, se você tira aí, você faz o seu cronograma de estudos, tira 20 minutos do seu dia para estudar inglês e aprende ali, vamos imaginar que você aprendeu 10 palavras novas nos seus estudos hoje. Se amanhã você não estudar ou você não revisar o que você aprendeu hoje, as chances de você esquecer vão ser muito grandes. Então, assim, as chances de esquecer são imensas, porque você precisa ver aquilo ali mais, você precisa praticar mais. Então, talvez seja por isso que você não está memorizando as palavras novas. Não adianta você ouvir que, por exemplo, assim, óculos em inglês é glasses. Talvez você tá... Deixa eu até fechar aqui meu WhatsApp, sorry. Talvez, o que você tá fazendo? Você fala, tá bom, glasses, óculos em inglês é glasses. E aí você passa para outra coisa e não memoriza aquilo ali. Por quê? Porque você não praticou, porque você não treinou. Então, eu trouxe para você aqui, deixa eu ver. Trouxe para você 4 dicas infalíveis para você memorizar palavras novas em inglês. Pra você aprender palavras novas e não esquecer elas mais, tá?
Então, antes da gente começar com essas 4 dicas, sabe o que eu vou fazer? Vou chamar um pessoal aqui, clicar aqui nesse aviãozinho aqui, convidar umas pessoas para participarem da nossa live. Ok? Bora lá? Tá? Que aí a gente vai ver como que você vai memorizar essas palavras novas. Eu trouxe aqui 4 dicas para você, tá? Então, primeira dica. Agora que eu já te falei os erros que você tá cometendo, que talvez você tá fazendo isso de errado, agora eu quero falar aqui pra você sobre o que você vai fazer de certo, tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai separar ali seus 20 minutos para estudar. E aí, o que você vai fazer? Você vai escolher que você quer aprender 10 palavras novas. Então, você vai formar frases com essas palavras. Não adianta você só decorar uma palavra. Óculos, glasses. Óculos de sol, sunglasses. Batom, lipstick. Não adianta você fazer uma lista, tá? Talvez até uma palavrinha ou outra você aprenda. É melhor do que nada. Claro, a gente tem que admitir que é melhor do que nada. Mas não vai funcionar muito bem a longo prazo. Então, a dica número 1 que eu quero te dar é essa. Forme frases com essas palavras. Então, escolha. Não precisa focar numa quantidade muito grande. Você não precisa ficar focando, nossa, eu preciso aprender 50 palavras novas hoje. Porque se eu aprender 50 palavras hoje, 50 amanhã, em uma semana eu vou aprender um monte de coisa, eu vou estar falando. Com certeza eu já vou estar falando muita coisa em inglês. Não é assim que funciona, né? Até tem uma frase que acho que eu postei hoje nos meus stories falando sobre isso. Fala assim, que o pouco feito com frequência, é algo assim, o pouco feito com frequência é melhor do que o muito feito com inconstância. Então, é muito melhor você fazer todos os dias um pouquinho do que fazer um tantão de vez em quando, ou de vez em nunca, né? Talvez seja até isso. Então, é isso que eu tô te falando. Então, separa 20 minutos do seu dia para estudar, foca numa lista pequena de palavras. 10 palavras é o suficiente. Pensa, se você tirar 5 dias da semana, de segunda a sexta, pra você estudar inglês, 10 palavras por dia, você vai aprender 5 palavras, 50. Com números não é, mas é 50. Sorry. Então, serão 50 palavras novas por semana. Uau! Entendeu? E é super ok, você consegue estudar 10 palavrinhas por dia. Mas para memorizar essas palavras, olha a dica 1, são 4 dicas que eu vou te dar, tá? Faça o quê? Forme frases com essas palavras. Então, vamos imaginar aqui, eu tô falando aqui de glasses, óculos. Então, eu vou formar uma frase com óculos. Vou formar uma frase. I wear glasses. Eu uso óculos. I need glasses. Eu preciso de óculos. Você pode falar, my glasses are black. Meus óculos são pretos. Entendeu? Pronto. Então, escolha uma listinha de palavras, tá? E forme frases com elas. Porque é formando frases que você vai memorizar, tá? Mas essa é só a primeira dica. Deixa eu ver aqui qual que é a segunda. A segunda dica é top. Essa segunda dica aqui, tá anotada aqui pra eu não esquecer, é muito top. Que tem a ver com a primeira dica. O que você vai fazer? Você vai formar frase com essas palavras e você vai formar frases falando sobre você, sobre a sua vida, que foi o que eu fiz agora. Então, aqui, ó, eu formei uma frase sobre mim. I need glasses. Eu preciso de óculos. My glasses are black. Os meus óculos são pretos. Então, você vai formar frases falando sobre a sua vida, sobre as suas coisas, tá? Então, lipstick. Eu vou falar, I love lipsticks. Eu adoro batom. Pronto. Formei uma frase. Ai, teacher, mas é só isso? Uma frasezinha tão pobre. I love lipsticks. 3 coisinhas só. É isso, tá? É uma frase. Você tá começando. Depois, à medida que você vai evoluindo, as suas frases vão ficando maiores, mais ricas. Mas calma, é um processo. Então, a segunda dica que eu te dou é essa, tá? Forme frases falando sobre você, sobre as suas coisas, sobre a sua vida. Tá bom? Então, forme frases sobre você. Então, se você não usa óculos, se você tá aprendendo a palavra óculos, você vai falar I don't wear glasses. É isso que você vai fazer, tá?
Então você vai memorizar as palavras, porque você está falando de coisas suas, está falando sobre você. E eu gosto de dar sempre um exemplo, que quando eu lembro, eu conto sempre isso para as minhas alunas, que aconteceu comigo, que me marcou demais, uma coisa que aconteceu comigo, agora, há pouco tempo, né? Mais de 18 anos como professora, e virava e mexia, eu precisava, né? Alguém me perguntava, acontecia esporadicamente, eu perguntava, teacher, como é que fala aparelho de dente em inglês? E eu falava assim, meu Deus, eu esqueci de novo. E aí, eu pesquisava, né? Me esforçava ali e falava, é brace. Passava um tempo, coincidentemente, não, né? Não é sempre assim, mas passava um tempo, coincidentemente acontecia de novo. Como que fala aparelho de dente em inglês? Eu assim, poxa, essa palavra não entra na minha cabeça. Porque a gente é professora, mas a gente não é um dicionário ambulante. Então, sempre vão ter palavras novas pra gente aprender. Não é porque eu sou teacher que eu sei todas as palavras. Estou sempre aprendendo. E aí, o que eu fiz? Parei pra pensar, assim, gente, por que esporadicamente vira e mexe, eu não lembro como é que fala aparelho dentário, aparelho de dente em inglês. Que coisa estranha. Tá, e aí eu pensei, é porque, né, palavras que a gente não usa muito, a gente não lembra mesmo. Se eu não usar, se eu não praticar, se não fizer parte do meu dia a dia, é normal esquecer. Até que chegou um momento que o meu filho, caçula, precisou usar aparelho de dente. Ele precisa usar aparelho. E aí, o que aconteceu? Agora eu não esqueço mais a palavra, porque agora essa palavra que até então não tinha nada a ver com a minha vida, passou a fazer parte do meu dia a dia. Meu filho usa aparelho, então agora eu preciso usar essa palavra. Então quando eu te falo para você formar frases, para você falar sobre suas coisas, sobre a sua vida, sobre você, porque funciona. Se você formar frase sobre você, funciona, tá? Então, procure e faça o máximo possível para memorizar, para formar frases falando sobre a sua vida, sobre coisas da sua vida, das pessoas que você ama, que vai te ajudar muito a memorizar palavras novas, ok? Terceira dica, escreva essas frases. Então, quando você estiver no momento que você está estudando ali, então anota, sabe? Tá, às vezes você é um pouco mais digital, você vai querer anotar no seu celular, num bloco de notas, no computador, mas é mais eficiente ainda se você anotar à mão, se você escrever à mão, porque isso ajuda muito mais você no aprendizado e na memorização, quando você usa seu corpo todo, quando você memoriza, quando você exercita o máximo do seu corpo possível, isso é muito mais efetivo para o aprendizado. Então, escreva à mão essas frases, escreva as palavras, na frente escreve a frase. Se você tiver, né, com mais tempo ali, estiver rendendo, faça 2 frases, mas faça isso. Eu estou fazendo isso com o espanhol, porque eu estou tirando, né, eu tiro 20 minutos por dia para estudar espanhol de segunda a quinta, tá? Nem é todos os dias, de segunda a quinta. Então, eu aprendo palavras novas e aí eu vou formar frases com essas palavras. Eu formo frase com essas palavras para poder memorizá-las. E aí vai ajudar muito, muito, muito. Funciona, gente, funciona, tá? Então, essa foi a terceira dica. Escreva à mão essas frases, tá? Separa um caderninho bonitinho, tudo caprichado, né? Se você gosta de canetinhas coloridas, usa post-it, não sei. Tem as suas estratégias aí de estudo que vão te ajudar a esse momento ficar gostoso, a esse momento ficar prazeroso, leve. Vai ser bom, vai te ajudar bastante, ok? E a quarta dica para você memorizar palavras novas é revisar, tá? Então, é o que eu falei no início aqui, que talvez seja onde você está errando, de não revisar essas palavras. Porque olha só a história que eu te contei aqui sobre mim. Quando eu precisava da palavra aparelho de dente em inglês, naquele momento ali, eu relembrava, pesquisava, usava, mas não revisava, porque era uma palavra que não tinha nada a ver com a minha realidade, que não tinha nada a ver com a minha vida. Então, virava e mexia, esquecia a palavra. Mas aí depois, o que aconteceu? Eu tinha agora um filho que usa aparelho,
Então eu estava sempre revisando aquela palavra ali. Então aquilo ali me ajudou muito, revisar a palavra, revisar aquilo que você aprendeu. A gente só é bom naquilo que a gente pratica bastante. Então você tem que mostrar pro seu cérebro que aquilo ali é importante para você. Você tem que mostrar pro seu cérebro que você não quer esquecer aquilo ali. Então você estuda hoje essas suas 10 palavras. E aí, o que você vai fazer amanhã, quando você for estudar? Tira os 5 minutinhos primeiro para dar uma passadinha de olho ali, revisando aquelas frases. Isso vai funcionar muito, 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 muito. Vai te ajudar muito mesmo, tá? Então, se você tá tendo dificuldade para memorizar palavras novas, você não tá vendo sua base de vocabulário crescer, o problema talvez seja que você não está fazendo essas 4 dicas que eu te ensinei aqui, tá? Então é muito importante que você tenha estratégias para tudo nessa vida. A gente não precisa sofrer para fazer as coisas, sabe? Por si mesma. A gente pode usufruir, sabe? Contar com ferramentas, com estratégias, com dicas. Olha, dicas simples que vão te ajudar. Se você colocar em prática essas dicas, elas vão te ajudar. Vão ajudar você a memorizar, tá? Então clica aí no coraçãozinho se você gostou dessas dicas e eu vou revisar aqui com você as 4 dicas e também falar onde você pode estar errando, pra gente finalizar aqui nossa live rapidinha, tá? Então, primeira dica, você escolhe ali uma listinha de palavras que você quer memorizar e você vai formar uma frase com cada palavra. Então essa é a primeira dica, forma uma frase com cada palavra, tá? Segunda dica, você vai formar frases falando sobre você. Então, fale sobre a sua vida, sobre as suas coisas. Então, por exemplo, aparelho de dente. Agora que eu quero memorizar, eu vou falar: My son needs to use brace, tá? Tá me ouvindo? Travou aqui. Acho que voltou, né? Então, você vai formar frases sobre você, sobre as suas coisas, sobre a sua vida. Então, essa é a dica número 2, tá? Dica número 1, forme frases com as palavras novas. Dica número 2, forme frases falando sobre você, sobre a sua vida. Porque se tem a ver com você, com a sua rotina, com o seu dia a dia, você vai memorizar, alright? Dica número 3, escreva à mão essas frases. Então, tira ali um tempo para você estudar, formando essas frases, separa o seu caderninho ali e anota, escreve à mão as palavras, as frases que você está estudando. Isso vai ajudar você a memorizar com muito mais facilidade, ok? Então tá, então dica número 3, escreva à mão essas frases que você está memorizando, ok? Dica número 4, revise. Então, amanhã que você já estudou, hoje você já tirou os seus 20 minutos e estudou, amanhã, no dia seguinte, tire 5 minutinhos para você revisar essas palavras novas. Mostre para o seu cérebro que essas palavras são importantes. E assim você vai ver que você não vai esquecer, tá? Por que você não vai esquecer? Porque você tá falando sobre a sua vida, sobre as suas coisas, você tá escrevendo à mão, você está revisando e assim você vai ver que a sua grade, que a sua base de vocabulário vai crescer muito, vai aumentar muito. E isso é muito bom para você, porque quanto mais palavras em inglês você souber, melhor. Aí você vai ser fluente, tá? Porque a fluência é isso, saber o nome das coisas em inglês e montar as frases. É só isso que você precisa para falar inglês. Saber o nome de todas as coisas, saber bastante vocabulário para montar uma frase. Então, siga essas 4 dicas que eu te ensinei aqui, ok? Que você vai ver que vai funcionar sim. E você vai memorizar, você vai lembrar de todas as palavras novas que você aprender, ok? Então, meninas, essa foi o nosso Fala Teacher de hoje, tá? Para quem chegou agora, thank you so much, muito obrigada. A live vai ficar salva, dá pra você assistir, tá? Uma live rapidinho, toda segunda-feira, às 18 horas, tem o Fala Teacher. E hoje, essa nossa live foi com 4 dicas para ajudar você a memorizar palavras novas, tá? Então é isso. E quarta-feira, às 18 horas, a gente tem aula de inglês. Aula de inglês de verdade. Pode preparar papel e caneta, que os seus 20 minutos de estudo de quarta-feira é com a Teacher, ok? Então essa foi a nossa live de hoje. Até quarta. See you. Bye, bye.